Muito grato, muito feliz por podermos estar aqui novamente todos reunidos. De facto, quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para nós vivermos em comunhão. Nós sabemos que é isso que Ele deseja, que nós o possamos louvar todos juntos. E é isso que nós queremos começar por fazer nesta tarde, por o louvar por quem Ele é. E nós temos tantos motivos para o louvar, não é verdade? Tanto para agradecer. Como diz neste primeiro tema que nós vamos cantar, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é o nosso melhor amigo. Nele nós estamos seguros, o seu amor é eterno. Então eu convidava aqueles que puderem a ficar de pé e vamos todos juntos, nesta comunhão tão preciosa, louvá-lo por quem Ele é.
ao teu nome, Jesus. Vamos por um momento louvar o Senhor nesta tarde, aleluia. Antes de passarmos ao segundo tema, vamos levantar as nossas vozes. Sabemos que Ele está aqui, é isso que diz este tema, que o Senhor está aqui. Sabemos que o futuro é incerto, tempos difíceis nos têm cercado, mas sabemos, porque o Senhor o prometeu, estar sempre connosco. Aqui agora Ele está connosco e nós podemos confiar. Obrigada, Senhor, porque Tu sempre estás connosco, porque as Tuas promessas são verdadeiras e Tu não falhas, Pai. Sabemos que o Teu Santo Espírito está neste lugar, por isso te vimos pedir renovação nesta tarde. Se por algum motivo, Senhor, estamos abatidos, desanimados, Pai, se estas semanas em que não podemos estar juntos fisicamente, Senhor, por algum motivo, Senhor, nos deixaram fracos, ó Deus, nós te pedimos nesta tarde que venhas com o teu poder sarador, Jesus, com o teu Santo Espírito, com a tua unção sobre nós, Pai, e que possamos sair daqui revestidos do teu poder, Senhor. Ó Senhor, glória ao teu nome, aleluia. Santo és tu, Jesus, te adoramos, te louvamos, glória ao teu nome, aleluia. Encontra-nos nesta tarde, Pai.
Obrigada, Senhor, aleluia. Obrigada, Pai, pela Tua presença que já se faz sentir, Senhor, no nosso meio, Senhor. Obrigada porque Tu sempre ouves a nossa oração, Senhor, e sabemos que nesta tarde nos queres renovar e falar ao nosso coração, aleluia. Fala, Senhor, através da Tua palavra, vem encher-nos, aleluia. Glória ao Teu nome. Tudo entregamos a Ti, Senhor. Tudo entregamos a Ti, Pai, para que seja feita a Tua vontade no nosso meio. Aleluia. Amém. Aleluia. Desejo que a paz de Deus possa estar em cada coração. E é muito bom nós estarmos de regresso à casa de Deus, aos nossos cultos presenciais. E este regresso coincidiu com a inauguração da nova imagem que nós procuramos trazer para esta casa, para a casa de oração, para a nossa casa. E antes de ler aquilo que eu gostaria de deixar para todos, eu quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão presentes, que nos visitam, e também todos aqueles que estão a assistir a este culto live através dos nossos canais digitais. Que Deus ricamente vos possa abençoar. Estão connosco a irmã Marisa, seu marido Nuno, não é? Eles vêm apresentar um projeto, um trabalho desenvolvido pela Associação Crescer com Amigos. Eu penso que também temos mais algumas pessoas que nos visitam e estão connosco aqui, que se sintam bem neste lugar, na casa de Deus. O meu sentimento é um sentimento de gratidão por este regresso aos cultos presenciais, mas também por todo o trabalho que nós temos realizado nesta casa, na casa de Deus. Mais um projeto concretizado. E agradecemos a todos que, de uma forma mais direta, participaram na edificação desta obra. À equipa que projetou toda a nova imagem, nosso irmão Rui Mineiro, Cristina Cartacho, Inês Ferreira. Também aos que trabalharam e muito, irmão Rui Mineiro, Cristina Cartacho, irmão Joel Teixeira, também o Levi Carneiro, entre outros. Mas quero destacar estes nomes. Também, naturalmente, àqueles que deram uma mãozinha. Foram alguns. O nosso muito obrigado e que Deus vos recompense. Certamente, se não fosse a pandemia com as suas limitações, outros certamente teriam sido envolvidos diretamente nesta obra. Contudo, damos graças a Deus porque neste tempo de confinamento foi possível realizar esta obra com mais tempo e melhores condições. Por isso, em tudo, nós damos graças a Deus. Amém. Desde 1974, ano em que foi inaugurada esta casa, que este lugar tem sido consagrado como casa de culto, por isso hoje não vamos voltar a consagrar este lugar como casa de culto, não temos necessidade disso. E segundo alguns relatos históricos, esta é a terceira grande renovação ocorrida neste espaço. E procuramos, à semelhança da Casa de Oração de Via Longa, recriar o conceito de casa de Deus, casa de oração, mas também recriar um lugar onde todos se possam sentir em casa. Esta é a casa de Deus, é a nossa casa, é a casa de todos, é a casa onde todos são bem-vindos. Amém? Também procuramos, através de alguns elementos, destacar a nossa identidade e propósito, como, por exemplo, a centralidade de Cristo no nosso meio, através da cruz, o ensino e estudo da palavra, através desta estante com livros e com Bíblias, também a presença do Espírito Santo, representado aqui, essa presença representada pelo candelabro também, mais uma representação do louvor, da adoração, com este órgão que ainda toca, não é? A nossa irmã Alice ainda vai tocar neste órgão no nome de Jesus, e também faz parte também das nossas atividades, da nossa essência, louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. A obra, sem dúvida, é dele, é de Deus, é para ele que trabalhamos e todos são chamados a participar. Uns dão do seu trabalho de uma forma prática, ativa, e todos devem orar e devem contribuir. E nesta tarde, no final do nosso culto, nós, antes do final, teremos a oportunidade de levantar uma oferta e eu creio que muitos também vão ofertar de coração e contribuir assim para o pagamento das despesas que nós tivemos com este investimento. O nosso desejo é que este trabalho aqui realizado seja de bênção para toda a igreja e que este lugar se encha da glória de Deus. Amém?
Quando valorizamos a casa de Deus, fazendo dela a nossa habitação, entre aspas, naturalmente, lugar de culto e de comunhão uns com os outros, não há como Deus não nos abençoar neste lugar. Estamos juntos. Amém? Convido a todos a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela sua casa, por este regresso, por todo o investimento que tem sido feito neste lugar e que este investimento, este trabalho possa inspirar, possa motivar a todos nós para juntos louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, juntos o buscarmos de todo o nosso coração, porque sempre que nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar. Não é tanto nós o encontrarmos, mas é Ele se deixar encontrar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Amém? Será que nós podemos levantar as nossas mãos para os céus? A Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas mãos santas, saírem em contenda para os céus. Também um simbolismo importante, porque estamos a dizer que do céu vem o nosso socorro. Amém? Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia em nossas vidas, na vida da nossa família, da tua igreja. Te agradecemos, Pai. Ó Deus, te agradecemos porque tens cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, por este regresso à tua casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão a participar deste culto, todos aqueles que estão a assistir através dos nossos canais digitais. Ó Deus, que este culto, Senhor, a Ti, Senhor, possa, ó Deus, agradar o Teu coração, Senhor, porque na medida, Senhor, que nós louvamos, adoramos o Teu nome e agradamos a Ti, Senhor, Tu envias a Tua bênção, Senhor, Tu envias a Tua glória sobre as nossas vidas. É isso que nós queremos e precisamos e desejamos, Senhor. Te agradecemos pela Tua casa, Te agradecemos por todo este investimento, todos aqueles que trabalharam, certamente todos têm orado, todos podem contribuir, Senhor. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção e a Tua recompensa, Senhor, e que este lugar, Senhor, possa continuar a ser um lugar de salvação, Senhor, de reencontros contigo, Senhor, reencontros com a Tua vontade, Senhor, um lugar de transformação, um lugar de bênção, Senhor. Esta é a nossa oração, o nosso desejo, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus nós oramos e todos podem dizer amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém. Nós vamos dar a oportunidade então à nossa irmã Marisa. Nós estamos para iniciar um novo projeto social. Estamos empenhados em oração, também a planear para que Deus nos possa dirigir qual o melhor projeto social, a melhor intervenção social que a Igreja pode realizar nesta sociedade. E certamente nós ainda não estabelecemos a parceria com a Associação Crescer com Amigos, estamos também a orar, a analisar todas as coisas, mas certamente será uma parceira, uma instituição parceira da nossa Igreja. Faz favor, Marisa, e obrigado pela vossa presença. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Não trouxemos as crianças, porque ainda estamos a regressar devagarinho ao presencial. Vim só eu e o meu marido, viemos de Setúbal, mas a nossa casa é a casa da cidade e não imaginam como nos soube bem estarmos aqui juntos a louvar. É muito diferente estarmos nas nossas casas a louvarmos, sabemos que Deus está connosco, mas quando estamos no meio dos nossos irmãos e ouvimos a voz dos nossos irmãos a louvar ao mesmo tempo que nós, é emocionante. Portanto, eu quero agradecer ao Grupo de Louvor a oportunidade e a riqueza que já trouxe ao nosso coração. Também dar-vos os parabéns enquanto igreja por este espaço muito acolhedor. Nós não conhecemos o antes, mas o depois está extraordinário e nós sentimos-nos em casa e espero que muitos se sintam também em casa aqui convosco e em família. Então eu hoje vim trazer-vos um bocadinho daquilo que o meu coração está cheio, de um projeto lindíssimo que se chama Crescer com Amigos. Primeiro que tudo, eu sou Marisa Bossa, trabalho neste projeto, sou psicóloga clínica de formação e sempre fui uma apaixonada por crianças. E então queria começar por partilhar convosco um versículo que me é muito querido e que é muito nosso conhecido em Salmos e que diz o seguinte: mas tu vês a angústia e o pesar, observas tudo e tudo tomas a teu cuidado. A ti se acolhem os indefesos e os órfãos, tu és o seu amparo. Ora, nós conhecemos um Deus que é sensível à dor, que é sensível à angústia, que compreende o sofrimento como mais ninguém. No entanto, por mais que nós já tenhamos passado por momentos difíceis, de opressão, de sofrimento, de dor, a verdade é que nunca conhecemos bem o sofrimento do outro. Podemos pensar que conhecemos.
Mas, na verdade, sabemos que ninguém conhece o nosso sofrimento como o nosso Deus. Só Ele tem uma capacidade extraordinária de entender o nosso interior, de entender as nossas dificuldades. Então, o desafio que eu vos trago aqui nesta tarde é que hoje nós possamos colocar-nos um bocadinho nesta postura e tentar entender o sofrimento das nossas crianças, como Deus as vê. No fundo, tentarmos sentir isto que Deus sente e que o salmista aqui reflete, como se nós estivéssemos nesta posição, como se tivéssemos exatamente o coração do Pai por estas crianças. Então, falar-vos primeiro daquilo que me sensibiliza e que todos nós sabemos que é uma realidade no nosso país. Uma em cada 4 crianças no nosso país vive numa situação de risco de pobreza. Metade das famílias que precisam de apoio alimentar, e já muitos de nós estamos envolvidos neste apoio, nesta prestação de apoio, têm crianças a seu cargo. Imensas crianças revelam em anonimato que vão para a escola em situação de fome. E todos sabemos que agora, com o fecho que houve das escolas, muitas das crianças ficaram sem a única refeição que tinham no almoço. Houve escolas que abriram, mas não se conseguiu chegar a todos, infelizmente. Outros dados é que 83% dos alunos com insucesso escolar vêm de famílias desfavorecidas, ou seja, por mais que as problemáticas emocionais e comportamentais não sejam exclusivas de um nível socioeconómico baixo, a verdade é que há uma percentagem muito elevada de crianças com problemáticas de insucesso escolar que vêm deste meio. E por fim, um dado que me é muito querido porque me causa imensa sensibilidade. 1 em cada 5 crianças sente-se constantemente ansiosa. Meus caros irmãos, eu não vos trouxe hoje os números, que já tenho alguns do pós-pandemia. E são verdadeiramente assustadores. O número de ansiedade, de depressão, de incapacidade de manter a atenção subiu drasticamente. Todos nós teremos sempre frutos a colher desta restrição nos afetos, desta restrição nas relações a que fomos sujeitos. As nossas crianças muito mais, desde tenra idade, não é? Basta nós pensarmos enquanto pais, avós, tios, que sempre estimulamos as nossas crianças aqui a partilhar, a dividir, a interagir, e neste momento aquilo que as nossas crianças a maior parte do tempo ouvem é: afasta-te, não tão perto, esse brinquedo é só para ti, não podes passar ao amigo, etc, etc. E que Deus nos dê sabedoria para lidar com estes níveis de ansiedade, com o facto de que certas síndromes, como a síndrome de pânico e alterações no comportamento, são cada vez mais visíveis e mais comuns no nosso dia-a-dia. Mas eu não vos venho falar só de estatísticas do lado das escolas, venho-vos falar do outro lado. Muitos de nós somos educadores, somos professores, estamos envolvidos com o processo educativo e amamos este processo e desejamos fazer a diferença nele. No entanto, a verdade é que há cerca de 200 mil participações todos os anos por mau comportamento nas salas de aula. O que é que eu quero dizer com isto? Não é fácil. É preciso coragem, é preciso amor, é preciso insistir em levar esta esperança, muitas das vezes em meios que são difíceis e duros, também para quem lá está a fazer o melhor que pode. 41% dos alunos estão a sofrer bullying. Não vos venho falar não só do bullying, do cyberbullying, teríamos horas de conversa, mas é e deve ser uma preocupação nossa, enquanto Igreja de Cristo, o facto disto estar a passar-se ao nosso lado e de estar a aumentar exponencialmente no nosso país. Então eu venho-vos falar de uma associação que começou há cerca de 20 anos atrás no Reino Unido. O TLG, Transforming Lives for Good. São no fundo os nossos pais, chamemos-lhe assim. Há 5 anos começou a associação Crescer com Amigos em Portugal. Neste momento estamos com 10 núcleos na área da Grande Lisboa, ou seja, portanto estamos em Setúbal também, estamos em Azeitão e à volta de Lisboa, e cada núcleo no fundo representa uma igreja e uma escola. E qual é que é a proposta que estes nossos irmãos nos trouxeram do Reino Unido? Claro que há 20 anos atrás, eles têm neste momento muitíssimas igrejas envolvidas e um projeto bem estabelecido. Nós ainda só estamos no início. Um voluntário, uma criança, 1 hora por semana. Ou seja, uma igreja sensível a esta dor e este sofrimento, a estas crianças que não se integram, que se sentem rotuladas, que precisam de ser amadas, que precisam desta atenção de 1 para 1, e por cada voluntário, uma criança apoiada. 1 hora por semana. E os irmãos provavelmente estão a pensar a primeira vez o que eu pensei quando ouvi este projeto. 1 hora por semana, isso chega? Isso faz assim tanta diferença? Faz. Faz porque é o tempo de 1 para 1, porque é uma relação única de amizade. É um tempo de entrega, onde de uma forma intencional nós trabalhamos com a criança, na área dos trabalhos manuais, construindo um projeto, mas também na área emocional e comportamental, através do tempo para mim.
E agora os irmãos podem estar a pensar, pois, mas eu não estou capacitado, eu não tenho habilitações literárias para isto, eu tenho muito coração pelas crianças, mas não sinto que tenha capacidade para isto. Este é o nosso papel. A Associação Crescer com Amigos acredita que a igreja local é a esperança e a luz da comunidade onde está inserida. Nós acreditamos, ainda somos old school, que cada um de nós pode fazer a diferença onde está. É bom estarmos aqui, não é? É bom estarmos juntos, é bom ouvirmos a palavra, sermos alimentados, claro que sim. Mas é tão bom irmos para fora, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiante, e façamos a diferença. Chama-se sair da nossa zona de conforto. E no fundo é este o desafio que Deus nos traz. Sentes o teu coração pulsar por estas crianças? Consegues ter o tal coração do Pai que o salmista partilhava por estas crianças? Então, pede a Deus orientação. Porque nós temos este projeto, nós damos formação a voluntários, capacitamos voluntários, pessoas comuns como eu e tu, mas com o coração por estas crianças, para que se sintam capazes e bem inteirados para estar 1 hora por semana a fazer este processo de... Nós chamamos-lhe coaching. Eu sou honesta convosco, não simpatizo muito porque hoje em dia o coaching está assim um bocadinho associado àquelas ideias de autoajuda e aparece um pouco de tudo. Chamemos-lhe mentoria. Um processo de mentoria, de acompanhamento entre uma pessoa crente, íntegra, comprometida com a sua igreja local e uma criança com problemáticas sociais, emocionais ou comportamentais. Vou partilhar convosco um pequeno vídeo com a história do Salvador, que acho que é muito mais interessante do que ouvirem-me falar. E depois já continuo. Às vezes eu portava mal e às vezes ficava de castigo e repetia de anos. As principais dificuldades do Salvador foram, portanto, parte emocional, comportamento, dificuldade de concentração, mas ao longo do coaching eu fui-me percebendo de outro tipo de problemas. Há problemas afetivos graves a nível familiar porque o Salvador não tem mãe. Depois, quando ela chegou, tudo mudou. Ajudou com um livro que mostra os sentimentos, como eu sentia-me e o que é que passava comigo. E gradualmente ele começou a ver que era capaz e que conseguia e que estava a ter amigos e analisávamos os comportamentos e falávamos com o professor e portanto tudo isso é muito bom para o ajudar a ganhar confiança nele próprio e a ter um interesse, porque ele não tinha. Eu comecei a portar bem, ela me deu confiança e também fazia novas coisas. Jogo a bola com os meus amigos e também fazemos alguns jogos. Só isso vale a pena. Vale a pena a gente sentir que estamos a dar um apoio incrível a uma criança e que ele está finalmente a perceber-se de alguém que o ama e que quer trabalhar com ele porque sente muito amor por ele. Antes eu sentia triste, zangado e feliz. Agora sinto-me feliz. Todos os dias nas escolas há queixas de alunos que, como o Salvador, não sabem como lidar com as circunstâncias das suas vidas. 75% dos professores referem estar exaustos e os pais destes alunos estão a ter dificuldades em saber o que fazer. Durante quanto tempo irá isso continuar? Quantas destas crianças vão acabar por deixar a escola mais cedo porque não se encaixam nela, não conseguem expressar-se com segurança e por isso se sentem isoladas e incompreendidas? Será que há algo que possamos fazer para mudar esta realidade? Nós acreditamos que sim, e que essa é a história incrível de como a Igreja pode ter um papel fundamental no cuidar destas crianças. Várias igrejas já abraçaram a visão do que pode acontecer quando se passa 1 hora por semana com uma criança numa escola. E por isso, mais de 100 crianças já foram apoiadas através do Crescer com Amigos ao longo dos últimos 4 anos. E vidas mudaram. A vida das crianças, das suas famílias, dos professores e até dos próprios voluntários. Quando se passa tempo com estes alunos, é possível perceber que eles estão a lutar para encontrar o seu lugar na sala de aula. Que estão presos no ciclo de ansiedade, medo e raiva, sem se conseguirem expressar de uma maneira saudável. Eles sofrem bullying ou são agressores, fecham-se em si mesmos ou perturbam a sala de aula e são, por fim, rotulados como alunos difíceis. O que eles precisam não é de mais rótulos, mas de saber que podem falar e ser ouvidos. Eles precisam entender que alguém os quer ajudar e não os abandonará.
É exatamente isso que os coaches do Crescer com Amigos fazem. Neste ano letivo, 43 coaches estão a acompanhar cada uma destas crianças e a ligar-se às suas famílias. Mas há muito mais a fazer, porque há mais escolas e muito mais crianças que precisam ser alcançadas e cuidadas. Todos somos responsáveis pelos mais vulneráveis e desafiamos hoje a Igreja a acolher os desamparados, a acolher esta geração que precisa de esperança e um futuro. E, efetivamente, nós acreditamos que é a nossa responsabilidade enquanto Igreja de Cristo suportarmos estas crianças. É por isso que este projeto subsiste única e exclusivamente com base em parcerias com as igrejas e naquilo que viram aqui nesta parte final, os chamados Hope Givers, que são doadores de esperança. Ou seja, traduzindo em bom português, pessoas que desejam apadrinhar uma criança e que dão um donativo regular, ainda que simbólico, para apoiar mais uma criança numa escola. Eu, no final do culto, estarei disponível para, se alguém me quiser colocar perguntas. Também tenho alguns impressos, se alguém desejar ser doador de esperança ou ficar com os nossos dados, estarei ali no final para esclarecer dúvidas. Queria somente dizer-vos que nós trabalhamos numa base triangular, ou seja, nós, igreja, comunidade, trabalhamos com a escola e com a família. Há um processo direto. A ideia não é só fazer um coaching isolado a uma criança, mas é acompanhar a família e sermos resposta para a família. A ideia é, enquanto igreja, sermos a diferença na vida desta criança e desta família. Não vamos estar num processo evangelístico direto, porque, como sabemos, as nossas escolas são laicas, mas vamos transmitir esse amor, vamos transbordar este amor em todo o tempo que estivermos com esta criança e com esta família. E muitas oportunidades, irmãos, têm surgido de partilhar a posteriori com estas crianças e com as famílias aquilo que é a nossa fé. Porque uma relação constrói-se, não é do dia para a noite, mas vai-se construindo. E quando há uma necessidade emocional, não só da criança, também da família, não é? A família também sofre quando vê um filho em sofrimento. E todas estas famílias estão muito permeáveis a esta resposta, a este amor e a esta entrega que nós fazemos estando com os seus filhos. Quero-vos agradecer o facto de me darem a oportunidade não só de partilhar aquilo que eu sinto que Deus colocou no meu coração, mas que Deus vos estimule também a sentirem esta visão enquanto igreja, que se sintam contagiados, porque escolas com problemáticas nestas áreas existem em todas as zonas do nosso país. Bem perto aqui, se calhar, da vossa comunidade, existe uma escola primária que precisaria e que muito agradeceria este tipo de apoio. O nosso desejo é que mais igrejas se envolvam para que mais crianças sejam acompanhadas. Então, pedimos que vocês orem por nós, que orem por este projeto, porque não fará qualquer sentido nós estarmos a dar o nosso máximo se não houver suporte espiritual, se a igreja não estiver connosco de joelhos no chão em oração para que estas crianças sejam alcançadas, para que estas crianças se sintam mais confortáveis, mais amadas e tenham esta certeza e esta esperança que há um futuro para elas, que há uma hipótese, que há uma esperança com E maiúsculo que nós sabemos muito bem qual é. Então, antes de terminar, queria só partilhar convosco aquilo que é um exemplo da forma como é utilizado o apoio que é concedido pelas igrejas. Nós, neste momento, já estamos a preparar o próximo ano letivo. Estamos a construir caixas de esperança, porque antigamente tínhamos uma caixa por escola e agora temos que ter uma caixa por criança. Não pode haver partilha de materiais, não é? Devido, infelizmente, a esta situação que estamos a viver. E estamos a construir uma caixa com os recursos, com os manuais incluídos, e vamos também tentar desafiar algumas empresas a contribuir e a envolverem-se neste projeto. Mas qualquer um de nós pode fazer a diferença de uma forma simples, simbólica e generosa, deixando que Deus toque o nosso coração. Quero-vos agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou deixar os meus contactos também com o pastor. Já tive a oportunidade de ter, através da plataforma Zoom, uma reunião com o pastor e com algumas pessoas interessadas, mas estou 100% ao vosso dispor e quero agradecer-vos de coração o facto de podermos estar aqui juntos mais uma vez. Obrigado, pastor. Amém. Convido a todos a ficarem de pé. Ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. E certamente esta partilha, este desafio e também a ação do Espírito Santo tem mexido com os nossos corações. Amém. E vamos orar pela Associação Crescer com Amigos. Também vamos continuar a orar pela implementação do projeto social Aldeia Alverca, porque queremos ser de bênção para muitas vidas nestas cidades, amém? Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque um dia o teu amor nos alcançou, Senhor, porque um dia tu usaste alguém, Senhor, para
nos alcançar, Senhor, e podemos ver nessa pessoa, nessas pessoas, refletido o Teu amor, Senhor. E agora temos esta dívida, Senhor, com aqueles que ainda não conhecem, não receberam o Teu amor, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, Deus, por cada igreja, Senhor, que está, ó Deus, a alcançar pessoas, a levar o Teu Evangelho, o Teu amor. Te agradecemos por cada instituição que também, Senhor, está a levar o Teu amor, Senhor, e a abençoar e ajudar socialmente, Senhor. Te agradecemos pela Associação Crescer com Amigos, Pai, por todos aqueles que colaboram, pela direção. Tu possas continuar a abençoar este trabalho e a prosperar, Senhor. Também oramos para que nos possas dirigir, Senhor, ó Deus, na implementação deste projeto social, Senhor. Oramos, Senhor, para que nos dês visão, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Irmãos, nesta tarde eu quero partilhar com todos sobre reconstrução. No primeiro culto, após este segundo confinamento que nós tivemos, foi na quarta-feira passada, eu falei sobre a reconstrução do templo no pós-exílio, quando o povo que estava em cativeiro, exilado na Babilónia, regressou e tinha este propósito inicial de reconstrução do templo. E eu nesta tarde eu quero continuar a falar sobre reconstrução, usando este exemplo do povo no cativeiro e do regresso do mesmo, e fazendo uma aplicação aos nossos dias, àquilo que nós estamos a viver. Sem dúvida que esta pandemia representa um cativeiro também, não é? Que trouxe morte, tristeza, perda de liberdade, problemas graves sociais, sanitários, problemas graves económicos. E sem dúvida podemos dizer que o mundo está a passar por um cativeiro. A própria igreja também está a passar por um cativeiro. Nossas vidas estão a passar por um cativeiro. E é interessante então fazermos esta aplicação, e a Bíblia é extraordinária, porque tem registros históricos, biográficos, que nos inspiram. Porque nesses registros nós encontramos a ação de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E porque Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Jesus é. Nós podemos ter a certeza que assim como Deus agiu nestas vidas, nestas histórias, Ele vai agir hoje em nossas vidas, neste mundo. Os irmãos podem dizer amém. No livro de Jeremias, capítulo 29, nós percebemos claramente que sabemos que Jeremias foi um dos profetas que profetizou para o povo de Judá, para o povo de Deus, sobre o cativeiro. Ele alertou vários reis, ele chamou a atenção ao povo que Deus iria permitir um cativeiro, que Judá iria ser transportado ou transportada para a Babilónia, etc. É verdade que Jeremias não foi ouvido ou não foi entendido, não foi levado a sério. O povo acabou por não se arrepender, não reconhecer o seu pecado, e Deus permitiu então que Nabucodonosor, o rei da Babilónia, invadisse Israel, neste caso Judá, saqueasse a cidade, destruísse a cidade, destruísse o templo, etc, etc, e levasse muitos judeus em cativeiro para a Babilónia. Mas percebemos que Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Muito interessante estas palavras do profeta Jeremias. Apesar de Deus permitir este cativeiro, era necessário
aquele povo passar por este cativeiro, era necessário para que o povo pudesse reconhecer os seus erros, pudesse refletir sobre a sua condição, pudesse de uma vez por todas se converter da idolatria. Mas é interessante que Deus, através do profeta Jeremias, ele nos diz claramente que os cativeiros não são para sempre. E nós temos esta experiência, já passamos por outros cativeiros, por momentos difíceis, e temos a experiência, certamente, nós que conhecemos Deus, nós que temos a nossa vida nas mãos de Deus, que os cativeiros não duram para sempre. Por isso é que Deus disse através de Jeremias que seriam 70 anos. Um cativeiro necessário durante aquele tempo, e ao fim de 70 anos, Deus iria pôr um ponto final àquele cativeiro, iria dar a oportunidade ao povo de regressar à sua terra e iniciar um processo de reconstrução. Eu creio de todo o meu coração, daí que esta partilha nesta noite e também na quarta-feira passada, que Deus nos está a dar esta possibilidade. Deus vai pôr um ponto final. Seja este cativeiro chamado pandemia, seja qual for o cativeiro pelo qual te estás a passar, Deus vai pôr um ponto final. Como Ele tem colocado pontos finais noutros cativeiros, podemos até enfrentar no futuro outros também, mas Deus vai pôr um ponto final. E quando Deus coloca um ponto final, é para nos dar uma oportunidade de reconstruirmos. Reconstruímos a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, de reconstruirmos a nossa vida social também, porque Deus nos quer abençoar, Deus quer trazer restituição para as nossas vidas. Os irmãos podem dizer amém. É interessante perceber esta história do pós-cativeiro, que o primeiro grupo que regressou a Jerusalém tinha uma missão muito importante. O grupo foi acompanhado, ou foi liderado, neste caso, por Zorobabel, e eles tinham a missão de reconstruir o templo, que tinha sido deixado em ruínas pelo imperador babilónico Nabucodonosor. Ele tinha deixado o templo em ruínas, saqueou os objetos, tudo aquilo que era valioso do templo, ele levou consigo. Agora, a Bíblia Sagrada nos dá este relato histórico: Deus levanta, permite que um novo rei que conquistou o império da Babilónia, o rei persa, um novo império se levanta. E é interessante perceber como Deus tem todas as coisas no seu controle, porque 200 anos antes do novo imperador Ciro, do novo império, o império Medo-Persa, já o profeta Isaías tinha escrito acerca de Ciro. Já ele tinha escrito que Deus iria levantar um homem que iria permitir que o seu povo, que estaria em cativeiro na Babilónia, regressasse a Jerusalém. Que coisa extraordinária, olhamos para a palavra de Deus e da forma como Deus, Ele é soberano, amém. E certamente quando este agora rei que estava no poder, que tinha conquistado o império da Babilónia, que tinha instituído um novo império, ele certamente deixou o povo regressar porque ele não tinha outra solução, outra possibilidade, porque ele estava a ler o profeta Isaías e percebeu que 200 anos antes da sua tomada de posse como novo imperador, antes dele ter nascido inclusive, já o profeta estava a falar que Deus o iria levantar para que ele pudesse cumprir esta missão de fazer regressar o povo de Deus à sua terra. E é interessante, irmãos, então perceber que Zorobabel, ele teve esta missão de reconstruir o templo, e no livro de Esdras nós vimos claramente que a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar dos sacrifícios. Porque a primeira coisa que nós devemos restaurar na nossa vida, irmãos, é uma atitude sincera de arrependimento. Eles tinham necessidade de voltar a sacrificar ao Senhor. Eles tinham necessidade de demonstrar o seu arrependimento ao Senhor. Por isso a primeira coisa que Zorobabel ele reconstruiu no templo foi o altar. E que essa possa ser a primeira restauração na nossa vida, se for esse o caso, possamos restaurar o nosso altar diante do Senhor e apresentar diante dele as nossas culpas, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos restaurar. Os irmãos podem dizer amém. Irmãos, o segundo grupo que regressou a Jerusalém foi o grupo de Esdras. E Esdras, juntamente com este grupo, teve uma missão muito importante: restabelecer o culto ao Senhor, restabelecer o ensino da lei do Senhor no templo. Agora o templo estava reconstruído, houve ali um precalço, um embargo durante uns 13, 14 anos,
mas Deus levantou profetas como o profeta Ageu, como o profeta Zacarias, para animar, para fortalecer o povo a terminar aquela obra, e aquela obra foi terminada, e agora era necessário reorganizar novamente todas as atividades do templo, os sacrifícios, as cerimónias, etc. E Deus usou Esdras, muito importante, irmãos, nós restauramos também a nossa vida espiritual, o nosso culto ao nosso Deus, porque Ele é digno, é merecedor de toda a glória, de todo o louvor. Irmãos, mas o último grupo, aliás, o último grupo que regressou foi o grupo de Neemias. E eu gostaria de que refletíssemos um pouco rapidamente sobre Neemias. É um personagem da Bíblia Sagrada que eu gosto imenso mesmo. Neemias, no capítulo 1, vamos ler somente este capítulo para percebermos um pouco do coração de Neemias. Neemias, ele então regressa a Jerusalém com uma missão muito importante, reconstrução dos muros, para uma reforma, para proceder a uma reforma social, civil. E é interessante, irmãos, perceber aqui uma coisa que é extraordinária. Deus, quando Ele age em nossas vidas, Ele olha-nos como um todo, talvez numa abordagem mais holística. Porquê? Porque apesar do templo já estar reconstruído, apesar das cerimónias já se terem iniciado no templo, a vida espiritual podemos dizer que já estava restaurada, mas a vida social não. E o povo estava em miséria, o povo estava em insegurança. E Deus, através da reconstrução daqueles muros, aquilo que Deus estava a fazer era trazer novamente dignidade, prosperidade ao povo, material, financeira. E é isso que Deus quer fazer também em nossas vidas. Amém? Porque a bênção de Deus é completa para todo o nosso ser. Irmãos, lendo então que o primeiro capítulo de Neemias, encontramos o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus de grande e terrível, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, depois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Irmãos, e em breves momentos é muito interessante destacarmos aqui algumas coisas que eu considero muito importantes. Irmãos, a primeira coisa a destacar é que Neemias, ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio do rei, numa cidade chamada Suzã. E a distância que ele estava de Jerusalém era cerca de 1500 quilómetros. Muito importante este dado. Ele estava a uma distância de 1500 quilómetros. Irmãos, possivelmente Neemias, ele já tinha nascido na Babilónia. Ou foi levado com os seus pais quando era muito pequeno, criança. Era, de certa forma, uma pessoa que tinha tudo para já estar desligado da terra dos seus pais.
E quem foi imigrante, que é o nosso caso, a distância realmente nos afasta um pouco, não é? Da nossa terra, etc., da nossa cultura. Um outro dado importante, Neemias, ele tinha uma posição muito elevada, copeiro do rei, confidente do rei, estava no palácio, tinha tudo. É interessante perceber pela história que muitos judeus que tinham sido levados para a Babilónia acabaram por não querer regressar à sua terra, porque estabeleceram-se lá naquela região, alcançaram posições sociais importantes. Então Neemias, ele tinha tudo para, de alguma forma, ficar indiferente, desligado daquilo que estava a acontecer na terra dos seus pais. Mas ele não teve esse sentimento de indiferença. Ele tinha o coração do pai. E quando ouviu as notícias que ele ouviu, ele procurou fazer alguma coisa. Ele podia somente se lamentar, mas ele não ficou só pelo lamento. Aliás, é interessante, há aqui um outro dado interessante, é que o seu irmão e aqueles homens que vieram de Jerusalém, eles fizeram aquele percurso, 1500 quilómetros, e chegaram a Neemias. E é interessante que foi Neemias que perguntou, foi Neemias que levantou as questões. Alguém disse que quando nós levantamos questões, já nos estamos a comprometer de alguma forma com a resposta. E Neemias, ele não tinha medo de levantar aquelas questões, porque ele já tinha sido sensibilizado por Deus, o seu coração já estava preparado para ouvir aquelas textos de notícias, porque ele já estava predisposto a fazer alguma coisa. E ele orou, jejuou. Nós vimos aqui no capítulo 1, ele faz menção deste mês, do calendário judaico, e depois no capítulo 2, um outro mês, e podemos ver que ele orou, jejuou durante pelo menos 4 meses, 120 dias. Orar e jejuar para que Deus lhe desse uma estratégia, lhe desse visão, e ele estava disponível para fazer alguma coisa. E a Bíblia Sagrada nos diz, nós continuamos a ler esta história que nós conhecemos, Deus também preparou o coração daquele rei. E quando a certa altura o rei percebeu que ele estava triste, e ele não podia estar triste, desanimado pela posição que ele estava diante do rei, ele não podia expressar esses sentimentos, ele tinha que estar sempre bem disposto para servir bem o rei. Mas Deus já tinha preparado também o coração daquele rei, e aquele rei ficou sensibilizado. Então permitiu que Neemias regressasse à sua terra, à terra dos seus pais, podemos dizer assim, e reconstruísse aqueles muros. E é tão interessante, irmãos, este livro, a forma como Neemias organiza aquela obra. Quando nós analisamos a reconstrução do templo, falámos isso na quarta-feira passada, como Zorobabel teve muita oposição dos samaritanos, a obra esteve parada, como eu já disse, 13 anos, e os mesmos inimigos agora tentaram também parar aquela obra, mas Neemias com sabedoria, e isto é um tratado de liderança extraordinário, este livro de Neemias, ele com sabedoria, com firmeza, focado naquela obra, ele concluiu aquela obra em 52 dias, que coisa extraordinária, como toda a gente participou, toda a gente esteve envolvida naquela edificação, pela importância do significado daquela edificação, como Neemias, como eu disse há pouco, fez uma reforma social. Percebemos claramente que havia muita miséria, os próprios judeus, entre eles, os ricos, oprimiam os pobres, tinham ficado por hipoteca com os terrenos dos pobres, com as casas dos pobres, e Neemias disse, isso não é possível no nosso meio, vocês têm que devolver essas propriedades, e eles devolveram, para que o povo pudesse crescer todos juntos, com a mesma bênção, com a mesma prosperidade. E é aquela expressão muito interessante de Neemias, levantemo-nos e edifiquemos. E este é o mesmo apelo da parte de Deus, porque Deus, ele tem colocado um ponto final, e Ele quer colocar um ponto final em todos os nossos cativeiros, para nos dar uma oportunidade de nós reconstruirmos aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida. Amém? Irmãos, e eu quero terminar lendo Neemias capítulo 8, e nós conhecemos estas palavras de Neemias, já depois dos muros terem sido reconstruídos. Esdras agora aqui aparece para voltar a ler a lei de Deus. Há aqui um grande avivamento, porque a bênção agora estava completa. Eles tinham restaurado a sua vida espiritual, o culto, mas eles agora também já tinham restaurado a sua vida social. Eles já tinham restaurado a sua segurança.
por causa dos seus inimigos que constantemente entravam na cidade por falta de proteção. E Deus quer que nós levantemos, Ele nos quer ajudar a levantar os muros da nossa vida, para que nós possamos viver em paz e segurança. Estava a ser implantada aquela reforma social, o povo estava a ter prosperidade. E é interessante estas palavras, Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é tão bom nós lermos estas palavras enquadradas no contexto. A alegria do Senhor é a nossa força. E que cada um de nós possa sentir esta alegria, pela oportunidade que Deus nos está a dar, individualmente, pessoalmente, como família, como igreja, de nós voltarmos a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Deus dá-nos a oportunidade, Ele traz coisas novas à nossa vida, novas construções, mas também Deus, Ele nos dá a oportunidade de reconstruirmos aquilo que um dia nós construímos e por alguma razão, por algum motivo, por causa de algum cativeiro foi destruído. Mas Deus é um Deus que coloca um tempo para que os cativeiros terminem. E Deus nos dá uma oportunidade de nós reconstruirmos. Amém? Será que nós podemos ficar de pé e juntos orarmos? Quando o grupo louvor sobe, amém. Eu vou pedir ao grupo louvor para novamente cantar o último cântico que dirigiu há pouco. E vamos, neste tempo de reagir à palavra de Deus, àquilo que Deus trouxe à nossa vida através da sua palavra. Vamos fazer também da letra deste coro também a nossa oração. E que nós possamos acreditar que Deus nos chama à sua presença. Ele sempre nos chama à sua presença. Ele sempre espera que nós possamos dizer sim a Ele e àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque Ele nos quer reencontrar, Ele quer novamente marcar um encontro connosco, vir ao nosso encontro, e Ele nos dá a possibilidade de nós o encontrarmos, como estávamos há pouco a dizer. E quando existe este encontro, quando se dá este encontro, as nossas vidas mudam, porque sempre mudam quando nós verdadeiramente nos encontramos, nos reencontramos com o nosso Deus. E nós sabemos que Ele está aqui, amém. Nós sabemos que Ele está aqui, amém. Aleluia. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos todos juntos orar, irmãos. Todos nós, certamente, todos têm consciência de como é que passaram este tempo de confinamento. E certamente, todos nós temos a consciência daquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, na nossa casa. E até na vida da igreja. Eu creio que Deus nos está a dar essa oportunidade. Este é o tempo de reconstrução. Este é o tempo de reconstrução. É o tempo de nós abençoarmos aqueles que estão a passar necessidade. É o tempo de nós estarmos juntos. Amém. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo ensino da mesma, Pai. Te agradecemos pela ação do teu Espírito, pela voz do teu Espírito. Nós não queremos, Senhor, desprezar, ignorar, endurecer o nosso coração ao ouvirmos a voz do teu Espírito. Mas queremos ouvi-la com ouvidos de ouvir, queremos dizer sim àquilo que, Deus, tu tens para nós, àquilo que tu queres que nós façamos, Pai. Ó Deus, tu sabes e conheces a vida de cada um, a condição que cada um se encontra neste momento, Pai. Tu sabes aquilo que precisa ser reconstruído em cada vida, Pai. A minha oração, Senhor, é de gratidão, Senhor, porque sempre nos dás uma oportunidade de nós reconstruirmos, Pai. Queremos reconstruir a nossa vida espiritual, o nosso altar, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, quem sabe, a nossa vida material. Nos dás a oportunidade de iniciarmos todos estes processos de reconstrução, Pai. Obrigado por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. We say
que tu prometeste. Aqui agora comigo está. Nada sou sem teu favor. Amém. Será que podemos declarar de coração estas palavras? Amém. Aleluia. Encontra-nos de novo aqui, Senhor. Dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo aqui. Ao caminhar no fundo do vale, que o teu amor se erga acima do medo, e como o sol que molda as sombras, resplandece tua glória em meu ser. Resplandece. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui. Dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo aqui. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui. Dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo Vai renovar-me. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Teu Espírito Santo vai renovar-me. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Traz renovação, Deus. Aleluia. Traz restauração, reconstrução, Deus. Nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui. Dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo aqui. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui. Amém. Dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo aqui.
Sim, Deus, esta é a nossa oração. Amém. Aleluia. Se irmãos podem tomar os vossos lugares, nós vamos encerrar a nossa transmissão online e desejar uma boa semana para todos aqueles que estiveram a assistir. Que Deus ricamente vos possa abençoar. Amém. Aleluia.